acercar-me a ti e te ouvir dizer: tira as sandálias, tira as sandálias dos pés, pois o lugar que estás é santo. Primeira estação. Jesus é preso e condenado à morte. Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Sabemos que Jesus foi condenado à morte por causa do pecado. Ainda hoje, os índios, os negros, as mulheres, os imigrantes, os pobres, os enfermos, os jovens, os idosos e a natureza, vítima da ganância humana, continuam a ser condenados pelos poderosos à morte igual Jesus. Diante da obra perfeita do Criador, depois da criação do ser humano, homem e mulher, Deus viu que era muito bom. Esse primeiro olhar do Criador se reflete no olhar de Cristo e deve nos ajudar em nosso olhar também. A sua obra sofre a ação pecaminosa de alguns seres humanos que se embriagam com o desejo do dinheiro e do poder em nome do desenvolvimento e progresso. Tenhamos um olhar de esperança e de vida. Ao morrer crucificado, teu Jesus é condenado por teus crimes, pecado, por teus crimes, pecado, pela Virgem dolorosa, nossa mãe tão piedosa, perdoai-me, meu Jesus, perdoai-me, meu Jesus. Assim como Jesus que aceitou carregar a cruz, são muitos os indígenas e missionários que aceitam carregar a cruz das injustiças, sofridos pelos seus povos, a exemplos da irmã Dorothy, Cima, e tantos caciques assassinados. Cruz das injustiças, como um gesto de resistência e grito de denúncia de tudo aquilo que estão fazendo contra a vida das pessoas e da natureza desde a sua concepção até a morte em nosso país. Com a cruz é carregado e do peso acabrunhado, vai morrer por teu amor, vai morrer por teu amor, pela Virgem dolorosa, nossa mãe tão piedosa, perdoai-me, meu Jesus, perdoai-me, meu Jesus. Terceira estação. Jesus cai pela primeira vez. Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Jesus cai pela primeira vez e continua caindo nas pessoas negras que, na busca de uma oportunidade, são derrubadas pela sociedade que tem um olhar histórico de indiferença. Os jovens negros e pobres lideram a estatística de mortes no Brasil.
O preconceito torna-se enorme, ao ponto de derrubar ao chão os sonhos e projetos de igualdade e dignidade. Diante desta realidade, a pastoral afro-brasileira na Diocese de Santo André tem inspirado aos cristãos a ter um olhar samaritano. É preciso reconhecer que esses irmãos possuem a mesma dignidade e direito de todos. Não podemos manter a indiferença que dizimou milhões de negros nestes 500 anos de história brasileira. Pela cruz tão oprimido, cai Jesus desfalecido, pela tua salvação, pela tua salvação, pela Virgem dolorosa, nossa mãe tão piedosa, perdoai-me, meu Jesus, perdoai-me, meu Jesus. Quarta estação. Jesus se encontra com sua mãe. Nós os adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. A Mãe Maria encontra-se com Jesus em cada mulher que é desrespeitada na sua dignidade. Menores, sobretudo meninas, entregues à prostituição, mulheres pressionadas a abortarem seus filhos, mulheres açoitadas pela violência verbal e física. O olhar de indiferença mediante a tal realidade nos faz pensar sobre o sofrimento de Nossa Senhora ao ver seus filhos, e principalmente suas filhas, entregues a tal sofrimento. Maria, Senhora Aparecida, Mãe de Jesus e Nossa Mãe, Senhora das Dores, Virgem do Carmo, acolhe, por meio das pastorais de apoio às mulheres, as dores de todos e todos que são vítimas do pecado e das políticas de morte em nosso país. De Maria lacrimosa, no encontro lastimoso, vê a viva compaixão, vê a viva compaixão. Pela Virgem dolorosa, nossa mãe tão piedosa, perdoai-me, meu Jesus, perdoai-me, meu Jesus. Quinta estação. Simão, o Cirineu, ajuda Jesus a carregar a cruz. Nós os adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. São muitos os migrantes nacionais e estrangeiros que, devido à ambição e ao egoísmo nacional e mundial, são obrigados a ajudar a Jesus a carregar a cruz do pecado. Vítimas das guerras, dos governos totalitários, da fome, da seca, conflitos religiosos e conflitos pela posse da terra. Assim como Jesus pôde contar com o Cirineu, hoje o Cirineu se faz presente pela Igreja na pessoa do Santo Padre, que não mede esforços para anunciar um olhar de solidariedade para com esses povos. Em nossa diocese, várias iniciativas são verificadas, sobretudo pelos padres carlistas, que continuam trabalhando junto aos migrantes existentes em nossa região e que contam com a nossa ajuda.
Sexta estação. Verônica enxuga o rosto de Jesus. Nós os adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Enxugar o rosto de Jesus demonstra em um gesto carinho e solidariedade samaritana. Somente o amor e a compaixão podem explicar. Somos chamados a sermos solidários e carinhosos para com os pobres e desamparados. Apoiar e cuidar de alguém que necessita de um gesto de amor significa oferecer um respiro para com aqueles que não são vistos pelos olhares indiferentes. Assim também, o Dia Mundial dos Pobres, celebrado nos últimos anos, e o Vicariato para a Caridade, recém-instituídos em nossa Diocese, demonstram pequenos gestos de alento e proximidade que buscam enxugar o sofrimento desses nossos irmãos que sofrem em seus barracos e nas ruas das nossas cidades. A esperança de um mundo melhor prevalece, pois iniciativas de solidariedade em nossa Diocese vão se somando aos vicentinos, distribuidores de roupas e sopas nas ruas das cidades e outros trabalhos. O seu rosto ensanguentado por Verônica enxugado, contemplemos com amor, contemplemos com amor, pela Virgem dolorosa, nossa Mãe tão piedosa, perdoai-me, meu Jesus, perdoai-me, meu Jesus. Sétima estação. Jesus cai pela segunda vez. Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Jesus caiu pela segunda vez, e com ele os enfermos. Quando nos tornamos indiferentes diante de qualquer descaso que fere a dignidade daqueles que precisam de atendimento médico em nossa diocese. Estava doente e me visitastes. Mateus 25:36. A corrupção torna o sistema de saúde público incapaz de atender a sociedade enferma em nosso país. A Pastoral da Criança em nossa diocese constata a falta de pré-natal, a desnutrição das crianças menores de 7 anos, o que muitos enfermos vão a óbito devido à falta de procedimentos básicos como exames e falta de remédios. Ainda não conseguimos políticas públicas razoáveis em nossa região. Que as santas luzes dos pobres possam nos animar a ajudar a Jesus, na pessoa dos enfermos, a se levantarem das suas quedas sociais. Outra vez desfalecido, pelas dores abatido, cai por terra o Salvador, cai por terra o Salvador, pela Virgem dolorosa, nossa Mãe tão piedosa, perdoai-me, meu Jesus, perdoai-me, meu Jesus. Oitava estação. Jesus consola as mulheres de Jerusalém. Nós os admiramos, ó Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Nas palavras de Jesus, não choreis por mim, chorem pelos seus filhos. Somos chamados a não somente considerar a nossa própria dor, mas compadecer-se também da dor de tantos irmãos e irmãs, pela juventude jogada à própria sorte de sociedade,
com um olhar indiferente diante da desigualdade do sistema educacional, de muitos lares que não dão atenção devida aos filhos, diante das famílias desestruturadas, frente ao consumismo desenfreado e da dependência química. Está em nossas mãos a construção da qualidade de vida para os nossos jovens. Um olhar samaritano suscita, em nós cristãos, a necessidade de estarmos ao lado deles em todas as situações, na escola, na educação, na Fundação Casa, na exposição contínua às drogas, na realidade cada vez maior de suicídios. O primeiro passo se dá no diálogo e na escuta de seus clamores. Este é um caminho para poder enxugar as lágrimas das nossas gerações. Das mulheres piedosas de Sião, filhas chorosas, é Jesus Consolador, é Jesus Consolador. Pela Virgem dolorosa, nossa mãe tão piedosa, perdoai-me, meu Jesus, perdoai-me, meu Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nona estação. Jesus cai pela terceira vez. Nós os adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes ao mundo. A terceira queda, mencionada na Via Sacra, ajuda-nos a completar a realidade dos idosos em nossos dias. Após tantos anos de luta e do peso das cruzes carregadas pelos idosos, na velhice levam mais uma queda. Aposentados não conseguem viver na dignidade merecida. Muitos precisam continuar trabalhando para sustentar os familiares. Outros, em muitos casos, são colocados em um quartinho dos fundos ou em uma casa de repouso como verdadeiros entulhos da família. A sabedoria que acompanha o idoso não tem sido valorizada. O olhar indiferente para com os idosos reina em nossa sociedade. Assim também, quando não respeitamos o idoso, não respeitamos a nossa consciência histórica, colaborando com a cultura dos descartáveis, são várias as congregações religiosas, instituições pastoral da pessoa idosa em nossa diocese, que se ocupam em cuidar dos idosos, verdadeiro testemunho de fé e esperança, verdadeiro olhar samaritano que aposta na dignidade do ser humano até o fim. Terceira vez prostrado pelo peso redobrado dos pecados e da cruz, dos pecados e da cruz, pela Virgem dolorosa, nossa mãe tão piedosa, perdoai-me, meu Jesus, perdoai-me, meu Jesus. Décima estação. Jesus é despojado de suas vestes. Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos,
porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Tem também a natureza está sendo despida. Na Amazônia, 700 mil km² de desmatamento. Na Caatinga são desperdiçados 700 bilhões de metros cúbicos de água todos os anos. No Cerrado, 427 espécies de seres vivos ali presentes. 132 delas estão na lista de extinção. Na Mata Atlântica, extraíram quase que totalmente o pau-brasil e a araucária. O Pantanal está sendo poluído pelo agrotóxico das plantações e com o mercúrio na extração de diamantes. E os pampas, 60% dos vastos campos já desapareceram. Estão despindo a natureza como fizeram com Jesus. Somos chamados a contemplar Jesus despojados de suas vestes e, nele, toda a obra da criação devastada pelo desmatamento e pelas queimadas, deixando o que era floresta em solo sem vida. Das suas vestes despojados, por algozes maltratado, eu vos vejo, meu Jesus, eu vos vejo, meu Jesus, pela Virgem dolorosa, nossa mãe tão piedosa, perdoai-me, meu Jesus, perdoai-me, meu Jesus. 11ª estação. Jesus é pregado na cruz. Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Assim como Jesus, tantas pessoas continuam crucificadas. Índios, negros, mulheres, migrantes, pobres, enfermos, jovens, idosos e a natureza, em várias realidades do nosso planeta. Contudo, Jesus, no alto da cruz, continua a oferecer vida com um olhar samaritano para com o ser humano. Mesmo na agonia da sua hora, embora inocente de todo pecado, responde ao crucificado: ainda hoje estarás comigo no paraíso. O olhar samaritano de Nossa Senhora aos pés da cruz pode nos inspirar o mesmo olhar diante dos crucificados. Sois por mim na cruz pregado, insultado, blasfemado, com cegueira e com furor, com cegueira e com furor, pela Virgem dolorosa, nossa mãe tão piedosa, perdoai-me, meu Jesus, perdoai-me, meu Jesus. 12ª estação. Jesus morre na cruz. Nós os adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. O que esperar de Jesus morto na cruz? O que esperar de uma sociedade que cada vez mais propõe a morte como solução para os desafios? São tantos os que se suicidam, são tantos os que apostam na pena de morte, no aborto, na eutanásia, na destruição da natureza. Jesus perdeu a batalha contra o mal? Não.
Jesus sabia em quem depositou a sua confiança. Entregou o seu espírito ao Deus Criador. Não existe prova maior de esperança do que o gesto de Jesus. Morreu para nos salvar de todo o mal. Nisto temos conhecido o amor. Jesus deu a sua vida por nós. Também nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Quem diz que ama a Deus que não vê e não ama o irmão que vê, é um mentiroso. Assim, o maior gesto de amor samaritano para com Jesus está no cuidado com o irmão. A morte não é a última palavra. Prevalece o amor que nos lembra a natureza, que mesmo devastada continua a nos oferecer a beleza da flor. Porque os crimes padecesse, meu Jesus por mim morresses. Ó, que grande é minha dor, ó, que grande é minha dor. Pela Virgem dolorosa, nossa Mãe tão piedosa, perdoai-me, meu Jesus, perdoai-me, meu Jesus. Jesus é descido da cruz. Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos. Porque Pela vossa santa cruz remistes o mundo. Imediatamente após a morte de Jesus, os gestos samaritanos entre os discípulos começaram a aparecer. José de Arimateia, tendo superado o medo, por ser amigo de Jesus e solidarizando-se com Nossa Senhora, tomou as providências para resgatar o corpo de Jesus. Não existe dor maior do que não poder sepultar um ente querido de maneira digna. Não houve resistência para entregar-lhe o corpo. Parece que havia certa pressa em fazê-lo, pois quem é Jesus que, mesmo morto, incomodava aqueles que apostaram na sua morte? Entre nós existe o costume de buscarmos estar ao lado daqueles que sofrem a perda de um ente querido. A esta prática chamamos de velório. Também hoje constata-se certa pressa em sepultarmos os mortos, principalmente aos pobres injustiçados, aos que morreram por omissão de socorro ou às vítimas de violência. Nossa Mãe tão piedosa, perdoai-me, meu Jesus, perdoai-me, meu Jesus. 14ª estação. Jesus é sepultado. Nós os adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remiste o mundo. Jesus foi depositado em um túmulo novo, porém continua sendo um túmulo. É diante da limitação humana que se reconhece o poder de Deus. A única esperança que resta está fundada nas palavras de Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus, o samaritano por excelência, não quer que ninguém se sinta abandonado. E diante do sepulcro vazio, depois de 3 dias de seu enterro, oferece a Maria Madalena a alternativa de deixar de olhar o túmulo para fixar seu olhar nele. Mulher, por que choras? Não se deve contemplar a morte como se fosse o fim. Maria Madalena nos inspira com seus gestos na manhã da ressurreição, entre o túmulo e Jesus Cristo. Seu olhar se voltou para Cristo.
a única esperança de vida. De nada adiantará nossos esforços e trabalhos se não mantivermos o nosso olhar fixo em Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro. Os homens tudo esperam o mistério da paixão, o mistério da paixão. Pela Virgem dolorosa, nossa mãe tão piedosa, perdoai-me, meu Jesus, perdoai-me, meu Jesus. Que todo homem caminhe tocado pela fé, crendo na graça divina, esteja como estiver.